Café bom, a gente brinca que café bom tem em quase todo lugar. O que muda é a história. E modéstia à parte, a gente tem uma história bacana. Fui nascido e criado aqui, né? Sou a quarta geração de produtor de café. Já vem de avô, assim, todo mundo já produzia café. E eu morei aqui até os 3 anos. E com 3 anos a gente resolveu ir para a cidade. Fiquei lá 12 anos. O convívio que eu tinha aqui no sítio, a experiência que eu tinha aqui no sítio era de vir aos domingos, só isso, né? Mas em 2005, falei, pai, vou para a roça. Não, vai para a roça, vai passar as férias lá? Não, vou para ficar. Aí olhou pra minha mãe, assim, não entenderam nada, né? Tipo assim, vai voltar daqui uns dias, né? Porque o sítio era abandonado, não tinha nada, né? E aí vim, fiquei 1 mês, fiquei 2, fiquei 3, fiquei 10, fiquei 1 ano. E aí meus pais vieram, voltaram e dali pra cá a gente começou a tocar o sítio juntos, na verdade. E a gente brinca que produtor, se pagar pra fazer tudo, não sobra nada. Então a gente viu a necessidade de fazer uma solda. Tá, vamos comprar uma máquina de solda, então vamos aprender a soldar. O secador, por exemplo, se a gente fosse pagar para fazer, não existia no mercado. A gente criou um equipamento e a gente fez esse equipamento. Um custo muito baixo, outros produtores vêm, olham a ideia, copiam, reproduzem no sítio deles também. Nessa fazenda eu estou na 5ª geração e as minhas filhas são a 6ª geração da Fazenda Cachoeira. O café nessa região aqui foi mais início do século XX. E a gente tem registros de já ter café nessa fazenda aqui no século XIX, 1890, por aí, de já ter pequenas áreas plantadas com café, mas não era a atividade principal, né? Então, no início do século XX, o café começou como uma atividade econômica na região. Meu nome é Elizabeth Fátima de Oliveira. Senhor Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, em nome do Nasci em Guarulhos, mas meus pais são de Minas, do sul de Minas. São exatamente 12 anos. Só que quando eu comecei era pouco, né? Tanto é que eu acordava assim, mais ou menos umas 4h30, porque eu fazia só 1 litro de café por dia. Você vai acostumando da forma de fazer para sair sempre na mesma quantia, o mesmo sabor, nada mudando, nem muito doce, nem muito amargo, sempre o mesmo padrão. A colher já é até preta, viu, gente? De tanto fazer café, viu? É. Me ensinar a fazer café, eu sempre vi minha mãe fazendo, né? Mas assim, você tem sempre um segredo na rua. E um dia uma moça falou assim pra mim, uma cliente, logo que eu comecei a trabalhar. Ela falou assim, como você faz seu café? Aí eu falei pra ela, eu faço meu café, eu coloco a água, tudo, depois que eu fiz tudo, eu coloco o pó e por último eu coloco açúcar. Ela falou totalmente errado. Ela falou, não, você passa a colocar a água, quando ela levantar a fervura, você coloca o açúcar e depois você coloca o café, que você vai sentir muito mais sabor do café e realmente é verdade. Automaticamente, todos os dias eu acordo a 1h da manhã, já coloco as águas para fazer o café, né? Que primeiramente eu tenho que preparar o café puro,
para que eu possa fazer o café com leite, para depois fazer o café normal. Então, nada, são mais de 60 litros de líquido na manhã. Procuro terminar tudo entre 3h30, 3h40. Chamo meus filhos, tomo meu banho enquanto eles preparam o carro. E procuro chegar em Pinheiros entre 5, mais tardar 5h10. Meu pai chegou um dia na cozinha e sempre fazia café de manhã. Só meu pai tomava o café aqui em casa, ninguém mais tomava. E meu pai chegou um dia de manhã com um pacote de café, falou assim, abriu, eu estava sentado na cadeira, isso eu não esqueço. Eu estava sentado na cadeira e ele abriu e veio aquele cheiro, aquele aroma. Eu falei, pai, que isso? Pai, isso é café especial aqui lá de São Sebastião do Paraíso. Eu falei, café? Mas café não tem esse cheiro, não. Não, esse aqui é um café especial. Eu falei, uai, mas deixa eu experimentar, né? E tomamos o café e eu fiquei assim, alucinado com aquilo, sabe? Pai, por que a gente não produz isso? Essa foi a pergunta. E a partir daquela pergunta, daquele dia, que a gente fez a busca incessante, assim, de buscar qualidade, de ver por que não era tratado com carinho o café, com respeito. A Miriam já tinha pode-se dizer, um bico fino, né? Já provava cafés, porque ela já tinha essa história com o pai, mas para mim era muito novo. E aí, participando de uma feira na Colômbia, uma feira de cafés especiais, ainda nos anos 90, foi feita uma mesa de uns cafés especiais, e nessa mesa de cafés especiais havia um café etíope. Quando eu provei essa xícara, foi avassalador, assim, foi um negócio muito incrível, assim, sentir aquela flor de café batendo na minha testa, assim, eu fiquei meio sem saber, assim. Eu saí do grupo, assim, não falei nem nada pra ninguém, saí e fiquei num cantinho, assim, tentando entender o que era aquilo que tinha acontecido. A partir daí foi um pouco essa história da busca da xícara perfeita, né? 2013 foi que o mundo abriu, assim. Nossa, esse é um prazer, mundo dos cafés especiais, prazer, Sítio Santa Rita, sabe? Foi lá que tudo começou a acontecer. E não paramos mais, cara. Foi um choque, assim, de ver. Cara, tinha uma máquina de expresso que ela custa 50 mil reais para extrair o seu café. Nossa, sério? É. Cara, tem um cara que chama barista, que ele estuda para extrair o seu café. Olha a importância que o café ganhou. Sabe, não era só aquele café que você ensacou e pronto. Tá o caminhão, o cara levou, acabou. Não. Porque o produtor fica muito preso aos compradores. Que na verdade, na prática, de modo geral, quem avalia o café do produtor é logo quem compra. Então você fica à mercê do cara, você não sabe o que realmente o café é, o mercado que ele pode encaixar. Não, é um mercado só, é commodity para esse mundo. A gente descobriu assim, cara, eu posso fazer um café, colher um café, secar, descascar, ou fazer um natural, ou fermentar, ou fazer inúmeras coisas. Depois de seco eu posso experimentar isso, eu posso atestar o que eu fiz. Com isso eu tenho chance de repetir, de mudar, de ajustar uma coisa, de melhorar outra, né? Então foi a liberdade mesmo, a libertação do sítio aqui. Eu acredito que para a maioria dos produtores é saber provar, até porque o mínimo que a gente pode fazer é conhecer o produto que a gente vende, é o mínimo. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? É uma quebra de paradigma atrás da outra. E até porque o mundo é muito grande, né? E o café é a segunda bebida mais consumida no mundo, só perde para água. Cara, uma pessoa lá do outro lado do mundo, na Austrália, tirar uma foto do seu café e agradecer e falar assim, cara, esse foi o melhor café que eu já tomei na minha vida. Isso não tem preço, isso não tem preço, sabe? É emocionante pra gente que produz. Sempre tive essa dúvida, assim, né, sobre qual seria o que eu faria da vida, assim. Sempre foi muito difícil para mim pensar nisso. Mas no café foi onde eu realmente entendi o que eu estava procurando, assim.
uma troca com as pessoas, sabe? Acho que eu nunca conheci tanta gente diferente do que eu sou como nesse momento, assim, desde que eu comecei a trabalhar com o café, sabe? Primeiro eu queria fazer moda, aí eu mudei de ideia e fui estudar publicidade e me encantei mesmo assim com aquilo e decidi que realmente eu tinha feito a escolha certa. Eu estava numa empresa legal, fazendo algo dentro da área bacana, que eu podia usar a minha criatividade, mas aí eu percebi que tinha algo faltando, assim, né, em mim ainda, na minha vida. Minha mãe e minha avó eram confeiteiras e eu cresci numa cozinha rodeada de aromas e sabores. Aí eu resolvi fazer um curso de barista júnior e na sala de aula tinha uma plaquinha que falava assim: alerta, caminho sem volta. E assim, um dia, como eu trabalhava com mídias sociais, sempre estava ali meio com Facebook, Instagram, sempre vendo o que estava acontecendo. Aí estava no Instagram e uma cafeteria que eu já seguia postou uma vaga, né? Precisa-se de barista e ajudante geral. E aí eu mandei, meio sem muita pretensão. Aí fui checar meus e-mails e tinha um e-mail da cafeteria falando que eu tinha conseguido. Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, eu chorei, assim, de verdade. E aí depois, na segunda, eu cheguei no escritório e falei: gente, então, eu tô indo embora porque eu vou ser barista. A Miriam estava precisando assumir os negócios do pai, a tradição da família. Eu tinha um contrato com uma gravadora, uma banda, eu sou baterista. Então, chegando aqui, foi um passo forte assim para poder tentar fazer diferente o que já estava sendo feito nesse lugar. Então, a partir daí surgiu a ideia de fazer, por exemplo, café orgânico, que era uma coisa muito nova para o Brasil naquela época, em 1992, 94. Tentei fazer um combo, um lugar que eu pudesse ter uma referência, né, do que eu fazia em São Paulo. E aos poucos ir pegando esse universo que pertencia mais à história da Miriam. Mas foi muito incrível, assim, porque comecei a ter alguns sonhos, umas coisas assim que falavam que eu tinha que me apropriar mais dessa história. A vida toda girou em torno do café. Aí teve um período da minha vida que eu saí para estudar, fui morar em Belo Horizonte, depois morar em São Paulo, mas acabei voltando depois e me envolvi com café outra vez. Opa, eu tenho uma coisa para fazer aqui, nesse lugar, tem a ver com a minha história e é pelo café. Então, assim, a partir do momento que isso ficou tão consciente, claro, aí a gente já entrou de cabeça na história, né? Já estava no DNA, assim, café. Mas nessa feira em BH, em 2013, eu estava lá e tem palestras. E aí tinha uma palestra de um mexicano lá, cara especialista em café natural. E ele, no momento da palestra, falou assim: olha, café para ser especial tem que fermentar. E pra gente que está inserido no meio do café e que vem aprendendo com meu avô, meu pai, uma coisa a gente tinha certeza: café não podia fermentar. Café tinha que ser colhido maduro, colheu, tirou da árvore, tem que trazer rápido para pós-colheita e secar. Ponto final. E esse cara vira pra gente lá dentro de uma sala e fala isso com seriedade: café para ser especial tem que fermentar. Primeiro ano nós fizemos inúmeros testes para consegui filtrar 4 quilos de café. E com esses 4 quilos de café nós fizemos um barulho. Que a gente conhece de fermentação, principalmente Colômbia e países africanos, são as fermentações dos cafés descascados, ou seja, você colhe o fruto maduro, passa pelo processamento de descasque, daí você coloca em tanque para fermentar, normalmente com água. E o nosso não, o nosso a gente colhe o café, cereja,
lava só para tirar a pasta, tirar a boia, os frutos leves, e daí leva para a caixa para fermentação. Porque no início a gente achava que era tempo, né? Tanto é que o primeiro lote que a gente fez chamava de 72 horas. Mas a gente viu que uma fermentação que acontecia em maio e junho, que é onde começa a nossa colheita, ela era muito mais lenta do que em novembro e dezembro, quando a gente ainda tem colheita, pela temperatura ambiente. Então a gente começou a ver essa dificuldade de achar uma forma de controlar a fermentação para dar repetibilidade ao processo. Existia já um equipamento que media a temperatura e umidade que você podia colocar dentro da massa do café fermentando, dentro da caixa fermentando. E, pô, foi incrível, assim, gente, nossa, que legal, achamos, encontramos a solução. Muito bem, passando os 2 anos a gente viu uma outra necessidade. Nem todo o tempo eu estava em volta da fermentação, eu estava no terreiro. Então hoje em qualquer lugar que eu esteja, que eu tenha sinal de internet, seja Wi-Fi ou seja por 3G, eu consigo ter um monitoramento da fermentação em tempo real. O diferencial desse processo que a gente conseguiu com esse controle é que a gente conseguiu criar perfil de fermentação, né? Então eu tenho determinados clientes que eu consigo vender perfil de fermentação diferente, graças a esse controle que a gente conseguiu e tem hoje. Eu comecei a pesquisar muito sobre a questão do território, sobre a questão da genética do café, né? E tentar achar um modo de conseguir imprimir no café da fazenda essa informação, né? Nos anos 80 e 90 surgiu o termo sustentabilidade na cadeia de café. Hoje tem uma série de selos, né? Fazendas que têm certificação como fazendas sustentáveis. Mas efetivamente, se você for ver mesmo no cerne da coisa, é uma coisa muito mais como um título do que com uma realidade, né? Então hoje eu procuro usar um termo que chama gerenciamento ecológico. Então hoje a gente tem uma abordagem, né, do café orgânico muito mais com uma visão, partindo para a visão da agrofloresta do que da visão do café orgânico, pura e simplesmente, né? Então eu acho que com a mudança climática é obrigatório que se faça uma mudança, né, nesse percurso aí para a produção de alimentos no mundo, né, com foco na segurança alimentar, mas também na preservação ambiental. A partir do momento que você começa a quebrar o paradigma de que a árvore é um problema no meio de um cafezal, né, você começa a estimular outros elementos que otimizam esse retorno dessa abundância, né, da água e desses elementos aí que estão se perdendo assustadoramente rápido, né? Hoje eu estou envolvida em 2 associações bem interessantes. Trabalho numa associação que chama ACOB, Associação de Cafés Orgânicos e Sustentáveis do Brasil, onde a gente tem um número de produtores orgânicos, e tem um outro trabalho que eu tenho participado ativamente também, que é da Aliança das Mulheres do Café. O trabalho da Aliança, ele é dar visibilidade para essas mulheres que estão no café, criar oportunidades de desenvolvimento, e a gente está vendo que isso está mudando de uma forma dinâmica. A questão de gênero hoje não passa só pelo café, né? Assim, a gente está vendo isso acontecer em muitos segmentos, né? Até então, as mulheres eram muito invisíveis no mundo do café. É um meio que parece atrair pessoas muito interessantes mesmo, sabe? De fato, assim, eu fui conhecer também cafeterias nos Estados Unidos, fiquei amigo de um monte de gente, e aqui mesmo, acabei conhecendo mesmo pessoas super interessantes, assim, desde, sabe, músicos, artistas ou baristas, e até a profissão barista, né, normalmente, pelo menos eu nunca encontrei, acho que alguém que sempre foi barista, né, é uma profissão que acaba sendo esse turning point, assim, para as pessoas. Todo mundo vem de alguma outra área, design, jornalismo, música, artes plásticas. Me sinto muito realizada, fico muito feliz de estar fazendo parte disso.
e de ter voltado ao meu caminho certo, né? Eu já consegui a gerência de uma das lojas e hoje sou barista-chefe também. Então, eu acho que quando a gente está no caminho certo, as coisas simplesmente acontecem. Eu parei de estudar, fiz ensino médio, né? Formei com 18 anos e parei, vim, estava aqui no sítio, né? Eu estudava, trabalhava e fiquei um tempo, assim, só trabalhando, sabe? Eu não via tanta importância em estudar naquele momento. Todo mundo que eu contava que existia um curso de tecnologia em cafeicultura, eu disse, cara, você tem que fazer esse curso. Fomos, primeiro ano foi difícil, primeira aula, não esqueça, primeira aula, eu cheguei 2 períodos de química. Eu olhei pro quadro e falei, cara, desisti já assim, com 10 minutos de aula. Nossa, é impossível isso. Mas fiquei, continuei e tal, e os professores foram me conhecendo e eu fui conhecendo os professores. E fui contando a minha história para eles, cara, eu tô aqui para ser o produtor melhor. Ano que vem chega. Então a gente vai fazer um método na mesa, vai fazer uma extração e a gente vê que as pessoas estão interessadas, então perguntam, né? Ah, mas por que tá fazendo dessa forma? De onde vem esse café? E vendo que existe diferença entre o café tradicional, o café gourmet, o café especial. E cabe também ao barista, né, a essa profissão, ir explicando, ensinando as pessoas. É uma coisa que faz sentido para mim. Eu faço uma xícara de café, não é só fazer uma extração. Tem um sentido porque eu sei que eu tô dando um conforto para a pessoa. Eu tô fazendo parte de um momento da pessoa, né? Carinho, a limpeza, o cuidado com o que eu vou passar para os meus clientes lá na frente. Esse é o meu café especial, é o amor. Quem nunca tomou e que toma, fala assim, nossa, que café maravilhoso. Aqui a gente está sentindo o gosto do café. Bom dia. E outra, além de trabalhar com o café, eu costumo dizer que eu sou uma psicóloga, que às vezes tem aquele cliente que chega, já bateu, e hoje você não tá legal não, amigo, o que aconteceu? Posso te ajudar? Entende? Então, além de vendedora, eu passo a ser uma psicóloga e amiga. Eu tenho clientes de 12 anos, entende? Então, quer dizer, para você cultivar um cliente tomando café 12 anos, é complicado. E olha que eu já mudei de ponto várias vezes. O café é super democrático. E a gente tenta deixar o café especial o mais democrático possível. A gente não quer ter uma coisa meio snob de que o nosso café é um café especial, ele tem uma pontuação tal. É café. Continua sendo café. A nossa maneira de fazer as coisas aqui é muito aberta, muito transparente. Então você obriga as pessoas, de uma certa maneira, a estarem presentes ali durante o processo. Elas estão vendo, assim. Por mais que ela tenha pressa, ela queira receber o café dela da maneira mais rápida possível, em alguns momentos, ela está vendo o tempo que demora. Aquele é o jeito de fazer. Se você escolheu aquele método, sei lá, você escolheu uma Aeropress, tem um tempo de infusão, ela precisa ficar parada um tempinho ali, um tempo de pressionar. Todos os métodos são uma escolha assim, diferente de tempo, né? Tem ali uma coisa muito, de certa forma, até primitiva, assim, sabe? Uma bebida muito rica sensorialmente. Às vezes eu pego, normalmente quando se descreve frutas amarelas, né? E aí, de repente, eu dou um gole e eu lembro, sabe? Realmente desse lugar onde eu ia, quando eu era moleque, pegar essa manga coquinho no pé, sabe? E arrancar assim do dente. Então, assim, quer dizer, até da casca mesmo da manga, sabe? Assim, não é só a manga em si, o cheiro, enfim.
for obsceno, um pequeno orgasmo que você tem com você mesmo, sabe? Porque todo dia a minha cabeça é uma fábrica. Todo dia eu imagino em fabricar algo diferente, para que os meus clientes sempre tenham novidade na banca. Quem eu posso ajudar? Entende? Eu não trabalho para mim, eu trabalho para ajudar as pessoas. Eu aprendi a ter muitas amizades que eu não tinha antes. O café me ensinou a olhar para as pessoas com outros olhos. Hoje eu não seria uma Elizabeth sorridente, uma Elizabeth brincalhona, se não fosse através do café. Sem ele, hoje eu não sobreviveria, nem sem para beber, nem para vender. Que lugar incrível, cara. Não dá pra vocês abrir uma cafeteria aqui? Não, aqui no canto, velho. Nós estamos no meio de um monte de lavoura, tem um monte de café. Todo mundo tem café aqui. Tá? E, pô, mas ficou muito legal e tal. E aí colocamos ali uma rádio, sabe? Uma prensa francesa, um moinho de mão, manual. Quando a gente viu, a gente tava de portas abertas com a cafeteria e um barista. Cara, lotou o lugar. E a gente não tinha noção de nada, só abrimos. Não existe distância menor do que ter uma cafeteria debaixo da tulha, do lado do terreiro, que fica a 20 metros do laboratório de sensorial e físico do café. Então eu acho que a quarta onda é essa, é a menor distância possível entre produtor e produção com o consumidor final. Cada grão conta uma história, né? Essa história de sair da commodity é uma coisa muito bacana. O café, ele consegue aportar isso, história e o que você faz da sua história, né? Como que você cuida do seu lugar e tal, da minha comunidade para a sua comunidade, transformando um lugar. E quando você tomar um café que é delicioso e que você sabe que ele está sendo feito de um jeito especial, que ele está agregando mulheres, que ele está agregando jovens, que ele pode ser um agente de desenvolvimento, né, de uma comunidade, fica muito melhor. E aí a gente passa a vida aqui correndo atrás da xícara perfeita, né? A gente vê que a Austrália, na Coreia mesmo, já existe, tá mais avançado, né, esse universo. Mas no Brasil, por exemplo, Itália, tá crescendo agora, né, essa área de café especial. Aqui em São Paulo, por exemplo, você para, né, sua rotina, seja no escritório ou qualquer coisa que você esteja fazendo e vai tomar um café, um respiro, eu acho, né? A sustentabilidade mora na diversidade, né? Por isso que eu acho que essa história de monocultura do café, monocultura do alface, monocultura, mesmo que seja orgânico, é uma grande burrice. Hoje a agricultura está indo para um caminho interessante, que é a microbiologia do solo, né? Um organismo saudável, ele só é saudável se ele tem boas impressões, se ele se alimenta adequadamente, né? E essa energia vem desse solo vivo, né? Dessa interação aí com as árvores, desse ciclo de metabolização do nutriente através da árvore, que ela vai depois soltar as folhas, essas folhas vão cair no solo, essas folhas vão decompor, vão virar nutriente para esses micro-organismos, e aí sim esses micro-organismos e solo vai estar apto a liberar o nutriente que a planta precisa. Se você está trabalhando demais, está perdendo noite de sono para resolver um problema na sua fazenda com relação à sua cultura, uma foma, uma doença fúngica, um inseto que está sugando seu café, você pode crer que você está no caminho errado. É o que eu falava para a Miriam, se não for para fazer café de uma forma que seja coerente do que está sendo pedido, eu prefiro só ficar mesmo tocando bateria.
sensação, assim, da primeira xícara do dia, assim, ela é meio indescritível, sabe? Restauradora, assim, sabe? Ela te coloca de pé, assim, pra encarar o resto do dia, assim. E mesmo sendo um ritual diário e quase automático, assim, ele é tão prazeroso, assim, preparar essa primeira do dia, assim. Talvez seja uma das coisas mais legais, assim, é sempre esse começo do dia, assim. Eu sempre fico com a impressão de que aquela primeira xícara que você consegue no dia, nenhuma outra vai ser igual, assim. A primeira, pra mim, sempre é a melhor, sabe? E tem a pessoa que quer tomar um café bom, e quer experimentar coisas novas. Tem gente que entra e fala, que grão que vocês têm aí? O que vocês estão servindo? Tem um café mais suave? Tem gelado? Pô, eu quero experimentar esse gelado. E aí vira uma experiência, se torna uma experiência que a pessoa prova, fala, nossa, mas não precisa adoçar esse café, caramba. A gente vivenciou muitas vezes, a gente ainda vivencia as pessoas que não gostam muito de café e começam a gostar de café, que tomam um café bom. E as primeiras vezes que as pessoas começam a tomar um copo de café grande, assim, filtrado, cheio de cafeína, é muito bom ver a reação, assim, muito bom. Falta mais lugares para servir um café de verdade, sabe? Mais entendimento, ser apresentado o café especial para as pessoas. Pouca gente conhece. Muita gente que você fala café especial fala, que isso? Sabe? Para ele, café é aquele do pacote que você coloca 2 colheres no filtro, tá pronto, é aquele café preto com açúcar. E na verdade é outra coisa, assim. Cada xícara é uma história. É diferente quando a gente fala de café especial. O nome do sítio Santa Rita é a família. Então tá todo mundo inserido. Todo mundo. De uma forma ou de outra tá todo mundo inserido. A gente brinca que o café especial é um caminho sem volta. Bebeu a água do Caparaó, já era. Já era, vai viciar. O meu foco agora no momento é exportar o meu café e o café de outras produtoras, principalmente, né? Com essa história, né? Da onde vem, é o café da Elisa, é o café da Ana, é o café da Edith, quem seja, então o café da mulher com aquela história dela, o café sustentável, o café orgânico. Eu quero vender o meu café para quem valoriza ou tem os mesmos princípios que eu. Difícil imaginar um mundo sem café, né?